Crónicas. De Cristo Rei. Do Lubango para o mundo. Com Horácio Reis. Operações Transparência e Resgate vieram na hora H. O país estava à beira do caos, em quase todos os sentidos, exceção para as Forças Armadas, que sempre estiveram coesas em ambos os ramos e onde a disciplina e a ordem sempre imperou, graças à cadeia de comando que nunca perdeu o norte. A polícia, essa esteve em cima do muro, como soe dizer-se, e dava uma no cravo e outra na ferradura. Obviamente que, a continuar como estávamos, não seria de admirar que as Forças Armadas tivessem que intervir para repor a lei e a ordem, a disciplina. Portanto, estivemos a um passo do caos, quase total, em que o país estivera mergulhado. Tudo o que agora se está a desmontar, ao nível de todo o país, é inacreditável. E comecemos pelas áreas diamantíferas. Estas áreas foram entregues com fins inconfessáveis a grupos de cidadãos marginais ou não, nacionais e outros de origem ilegal, oriundos dos países limítrofes com os quais fazemos fronteira, que ilegalmente entraram e estabeleceram-se com armas e bagagens, que é como quem diz, com dragas e outros equipamentos próprios para o garimpo ao longo da fronteira das Lundas. Curioso também é que alguns desses cidadãos ilegais no país, estrangeiros portanto, conseguiram apresentar BI, cartão de eleitor e se calhar outros documentos nacionais, como o passaporte. E tudo isto durava há longos anos e era consentido pelas nossas autoridades. Daí o dizermos que a polícia estava em cima do muro. Mais de 300 milhões de dólares ano terá sido o prejuízo acumulado ao longo do período pelo Estado angolano. Entretanto, como o mal nunca vem só, ao longo daquela área fronteiriça existia um forte comércio ilegal onde passava grandes quantidades de combustíveis e não só, pois era possível passar tudo e mais alguma coisa, como por exemplo o produto de roubos do erário público, como material elétrico e produtos importados para a nossa economia, para o nosso funcionamento, eram desviados e reexportados ilegalmente por aquele longo buraco fronteiriço. Em boa hora se deu início à Operação Transparência, cujos resultados ainda estão por se contabilizar, mas que são astronómicos os números anunciados, os meios apreendidos. Logo de seguida, programa-se a Operação Resgate, que visa o resgate de valores da sociedade. Visa devolver à sociedade uma vida mais sossegada, quase normalizada, combatendo-se a criminalidade generalizada, que já se encontrava em vias de perigar o funcionamento do próprio Estado, com algumas instituições já completamente inoperantes e ao serviço de organizações com base em esquemas de corrupção, cujos tentáculos nos transportam depois para tudo o que é mau para um povo sofrido como nós. Não bastavam os pesados anos da guerra, que quase destruiu o tecido familiar, desestruturando famílias, acabámos depois por nos deixar enredar nesta teia de corrupção que estava a levar o país ao caos. E o principal estrago que protagonizou foi ao nível da juventude, fazendo com que a sociedade ficasse com esse importante elo, a juventude, fragilizado, descontente e à mercê dos gangues da droga, dos cartéis da droga, colocando o país na plataforma de passagem da droga para a Europa, mas também tornando-o num país perigosamente consumidor de drogas. Os resultados estão à vista de todos. A quase livre circulação de estrangeiros ilegais, sobretudo ao nível da capital do país, onde habitam cerca de 9 milhões de habitantes, que criaram circuitos de comércio ilegal, fomentaram o mundo do crime, praticaram e incentivaram os jovens angolanos no mundo do crime, implantando seitas religiosas que mais não eram que bandos de criminosos que viviam de sugar os parcos valores do povo devido à miséria e ao analfabetismo em que foi mergulhado. O país, sobretudo a capital e as capitais da província, passaram a ser assolados
por insegurança devido a raptos, violações, assaltos a pacatos cidadãos à mão armada, a instituições, a bancos com assassinatos à mistura. Estávamos à beira do caos. Quando se assiste a pais que violam filhas de tenra idade, filhos que assassinam os pais, entre outros horrores, tudo isto sob efeitos do álcool e da droga, sobretudo, estamos à beira do caos. Era preciso mudar tudo isto e trazer o país para um rumo correto. Um país como o nosso não podia ter caído da maneira como caiu, numa situação de quase caos. Esta história, estamos em crer que alguém um dia a contará como deve ser. Angola estava como sendo um dos países de maior risco para se visitar, quanto mais para se viver. Felizmente que não há mal que sempre dure. Finalmente, uma luz no fundo do túnel. Operação Resgate, que começou mas não tem tempo para acabar, ou seja, é de caráter permanente e visa devolver à autoridade os bons costumes, a normalidade na vida da sociedade. Visa repor a legalidade lá onde a corrupção já havia feito regras contrárias à ética e aos bons costumes. Entretanto, notou-se que nos primeiros dias do início da operação, muita gente, dos que têm realmente problemas com a lei e com a legalidade, resolveram ficar em casa. Por exemplo, os culpa-patas, os taxistas ilegais, os tais dos vidros fumados, etc. Ficaram como que escondidos, a ver se a coisa abrandava. Alguns, sobretudo na área do trânsito, já voltaram a circular e andam a comunicar-se uns com os outros para saber se existem postos de polícia aqui e acolá, mas julgo que ainda não entenderam. A Operação Resgate não vai parar. Se ainda não foram apanhados nas malhas da lei, vão ser. Mais tarde, podem crer. Agora, preocupa-nos as nossas instituições que têm que lidar com os cidadãos que optam por legalizar-se no comércio, sobretudo, no comércio e repartições públicas onde ainda existe o espírito de deixa andar, o espírito da gasosa, a incompetência, etc. É preciso denunciar rapidamente estas situações. Os organismos devem ficar atentos, sobretudo o comércio e a justiça, e rever o funcionamento dos seus guinchês de atendimento ao público, de modos a evitar o congestionamento e a encontrarem formas expeditas de ultrapassar as dificuldades. Bom dia. Crónicas de Cristo Rei, do Lubango para o mundo, com Horácio Reis.